Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre as eleições do Parlamento Europeu e a influência disso no agro brasileiro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e para falar sobre esse assunto não poderíamos deixar de convidar Suemi Mori, que é diretora de Relações Internacionais da CNA, que esteve com a gente já dando uma introdução da importância dessas eleições que ocorreriam agora no meados, de 2024. Então seja bem-vinda mais uma vez, Suemi. Obrigada, Natália. Então é isso, Em fevereiro falamos um pouco aqui um episódio sobre os protestos que estavam acontecendo de agricultores lá na Europa, tinham várias reivindicações em jogo e um risco também para o acordo Mercosul, União Europeia, enfim, e naquela oportunidade você comentou que muita coisa ainda ia depender dessas eleições do parlamento que aconteceriam agora no meio do ano. Então eu queria que você falasse assim, por quê, o que aconteceu dessas eleições de fato, por que é tão importante a gente falar desse assunto. Bom, primeiro, obrigada, Natália, por me receber aqui. Eu acabei, inclusive, de voltar de lá. Eu passei uns dias na Europa, fui a Genebra, fui a Bruxelas, antes fui à China. E quando eu estive aqui da outra vez, eu falei que os protestos dos agricultores europeus, inclusive, estavam influenciando esse momento pré-eleição do Parlamento Europeu. Então, o que aconteceu? A eleição aconteceu em junho, no início do mês de junho. Foram eleitos 720 eurodeputados. Então, como é que é a eleição? Cada país tem o seu parlamento e existe um parlamento europeu. A proporcionalidade é de acordo com o tamanho do país, a relevância do país. Então, a Alemanha é o país que tem mais representantes, acho que são 96 representantes, e o país que tem menos representantes é Malta, se não me engano, acho que são 6. Então, cada país elege o seu representante no Parlamento Europeu. O que aconteceu de resultado? Tinha uma expectativa muito grande de que a direita fosse ganhar, os partidos de direita fossem ganhar muitos assentos e os partidos de esquerda fossem perder muitos assentos em função dos protestos dos agricultores, em função de muita crítica interna da população com relação a políticas de defesa, com relação a políticas de imigração. Então, essa era um pouco da expectativa. O que aconteceu de fato? Os partidos de direita ganharam, os partidos de esquerda perderam, mas o bloco central, que são 3 partidos centrais, que são partidos de centro-direita e de centro-esquerda, eles continuaram com a maioria. Então, o poder central ainda continuou na mão deles, mas foi dado um recado muito claro de insatisfação. Tanto que, um pouquinho antes de ter essa eleição aconteceu ali mais ou menos na semana acho que foi de 6 de junho, a campanha, o tom da campanha, inclusive, mudou, para atender essas demandas que estavam acontecendo desde o ano passado. Na verdade, nem foi só no começo do ano. Essa centralidade, esses partidos centrais, são os partidos que fizeram, inclusive, a base para eleger a Ursula von der Leyen, que é a atual presidente da Comissão Europeia. Então ela se colocou como uma possível, ela quer ser reeleita, mas agora tem um processo legislativo. Eles vão tomar posse agora nesse segundo semestre, mas efetivamente essas comissões e esses comissários e a eleição da nova presidente da Comissão Europeia acontece no finalzinho do ano para o começo do ano que vem. Então a gente tem que aguardar um pouco. Mas mudou um pouco da pauta central. Então, na última eleição do parlamento que teve, a pauta ambiental, por exemplo, era a pauta número 1. Hoje é a pauta de defesa, segurança. Essa é a pauta central. E a prioridade da agenda verde, da agenda ambiental, ela caiu um pouquinho nesse sentido. Até por um estrangulamento da questão do poder de compra, a guerra Ucrânia-Rússia batendo ali bem na vizinhança deles. Também, esse é o tema central, que tem um problema de fornecimento de energia pela questão da Rússia. Então, tudo isso que aconteceu mexeu nas prioridades
que influenciaram a eleição do parlamento. Aí, assim, pro Brasil, né, a gente tava uma expectativa assim, e aí, vai influenciar a nossa relação, acordo Mercosul Europeia, as medidas ambientais restritivas ao comércio que eles estão colocando, né, especialmente a conhecida legislação antidesmatamento, a EUDR, que proíbe... cenário que seria melhor pro Brasil, né, nesse caso da Isso, tinha expectativa assim, eles vão reduzir as regras, dar um afrouxamento nas regras ambientais, o que vai acontecer? Bom, eu tive lá conversando logo depois, uma semana depois da eleição, eu estive em Bruxelas, fui no Parlamento Europeu, fui na Comissão Europeia, tive uma conversa com a expectativa, né? Qual é a expectativa com relação a isso? A expectativa é de que o novo parlamento, ele continue... A pauta ambiental não saia de prioridade, mas ela desacelere. Então, assim, outras pautas, por exemplo, essa pauta de defesa, essa pauta de migração, essa pauta de segurança energética, elas tomaram elas subiram na lista de prioridades. E essa defesa, quando você fala defesa comercial também? Não, defesa de segurança mesmo, de segurança pela questão da guerra ali perto, né? Essa instabilidade geopolítica agora, batendo na portinha da Europa, isso acabou tomando uma proporção. Porque realmente o impacto pro caso, igual você citou, Rússia e Ucrânia, afetou demais, né, a Europa. Essa questão energética, aí buscar novas fontes, enfim, de petróleo, mercado, tudo, o comércio, né, de fertilizantes, tudo que eles tenham no país, é algo que abala, então eu acredito que realmente deva estar entre as prioridades mesmo, porque causa essa insegurança e aí tem na economia. essa polarização também entre Ocidente e Oriente, liderada pela questão China e Estados Unidos, também preocupa muito a Europa, né, porque a Europa é tradicionalmente um aliado dos Estados Unidos. Tudo isso, o gasto com defesa, o gasto com apoio à Ucrânia, por exemplo, tudo isso virou alvo de discussão e pautou as eleições. A pauta verde, ela continua lá, ela continua importante, mas a expectativa que se tem agora é que ela não acelere. Ela continue, o que foi colocado está lá, mas que outras pautas acelerem mais. Só antes de a gente entrar nessas questões dos impactos e o que a gente pode esperar, né, eu queria ainda falar sobre as eleições. Você acredita que esse 70% de renovação foi uma surpresa? Ou que você destacasse o que você ouviu de que foi surpresa para eles em cada um dos países, que acabou que aqui a gente falou mais de forma geral, né? Não, foi uma surpresa o tamanho da renovação. Isso foi uma surpresa. O que teve que foi mais destacado na mídia depois também foi o pedido da França, né? O que aconteceu na França especificamente? A França, o partido que apoia o Macron, ele perdeu. Ele perdeu maioria, ele perdeu assentos, e aí ele pediu, ele convocou novas eleições parlamentares nacionais, porque os eurodeputados que representam a França já estavam eleitos. E ele falou assim, bom, isso foi um sinal de que o meu partido, que é o partido de base dele, não foi o partido vencedor. Então, o parlamento adiantou as eleições nacionais e a expectativa, essa sim também foi uma outra surpresa, a expectativa que se tinha foi uma eleição que aconteceu em 2 turnos. No primeiro turno, a extrema-direita saiu vencedora e a expectativa que isso também acontecesse no segundo turno e não aconteceu. Então, houve uma coalizão muito forte dos outros partidos que não são de extrema-direita, inclusive pedindo eles, nesse segundo turno, eles fizeram um movimento de retirar os candidatos que estavam em terceiro lugar para esse segundo turno, que eles retirassem a sua candidatura para que não houvesse uma dispersão e diminuísse a chance de que a extrema-direita ganhasse. Isso aconteceu. O movimento foi para que o centro, ou seja, o partido do Macron, fosse o vencedor, mas não foi, ele ficou em segundo colocado. Nenhum dos 3 partidos principais teve maioria e a esquerda acabou saindo vencedora. Esse foi um movimento também que aconteceu na Inglaterra, né, no Reino Unido. Então, mas as eleições já tinham sido convocadas antes, também uma antecipação, e o partido
dos Trabalhadores, né, o partido que é o partido de esquerda do Reino Unido, também saiu vencedor. Então agora essa composição de Europa, apesar do Reino Unido não estar na União Europeia, também influencia muito aquele bloco como um todo, e do ponto de vista comercial para nós, o Reino Unido é um mercado muito importante. Então essas surpresas acabaram acontecendo também nacionalmente, né? E para o Brasil, é relevante? Importa o que vai acontecer em cada um dos países? Importa muito, assim. Importa porque a União Europeia é o segundo principal destino das exportações do agro brasileiro. No ano passado, a gente exportou cerca de 22 bilhões de dólares em agro para a Europa. Além da Europa ser um mercado relevante do ponto de vista de divisas, de comercial, ela é um mercado, a União Europeia, ela acaba servindo de parâmetro para o mundo inteiro com relação a regras de comércio, regras ambientais e tudo. Então ela influencia outros mercados. Isso é muito importante para nós. Então agora, falando de um exemplo prático, né, que é essa questão da legislação anti-desmatamento da União Europeia, que já está em vigor, mas que entrará, a cobrança dela está prevista para começar em janeiro de 2025, né? Assim, só para contextualizar, é uma medida que coloca regras ambientais para entrada e circulação, né, também, não vale só para importação, mas vale também para os próprios países da Europa, de produtos de 7 cadeias agropecuárias, então é soja, cacau e chocolate, carne bovina, café, óleo de palma, borracha e madeira e móveis. E um dos critérios é que impede agora a circulação e entrada de produtos dessas cadeias que tenham vindo de áreas abertas após 31 de dezembro de 2020, independente se a abertura de terras ou desmatamento foi legal ou ilegal. Então essa é uma medida que é muito criticada pelo Brasil e por países que têm floresta, por países que estão em um estágio de desenvolvimento ainda de abertura de área para expansão agrícola, como é o caso de Brasil, como é o caso de Malásia, como é o caso de Indonésia. E aí tinha uma expectativa muito grande do tipo, e o que vai acontecer com essa lei, com esse novo parlamento? Com esse prazo, né? Esse prazo de entrada agora, daqui a alguns meses, né? E o que é que vai acontecer? Essa é a bola de cristal, né? Todo mundo me pergunta isso. Eu fiz essa pergunta para o comissário de Agricultura da União Europeia, que é como se fosse o ministro de Agricultura da União Europeia. Ele está de saída agora, né? Teoricamente ele vai sair, porque ele é desse governo, né? Vai ser apontado, eleito, indicado um novo comissário. Existe uma discussão de adiamento de entrada em vigor. Então, até países como Estados Unidos pediram formalmente à União Europeia, mandaram uma carta recentemente pedindo adiamento da entrada em vigor, porque a União Europeia, a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, eles tinham se comprometido a lançar alguns guias, a fazer alguns processos antes da entrada da lei em vigor. Então um deles, por exemplo, era o lançamento de guias setoriais. Esses guias não saíram até hoje. Outro processo que não aconteceu foi o processo de classificação dos países. Então, os países, pela norma, vão ser classificados em alto, baixo e médio risco. Risco de quê? De que aquele produto venha de uma área, por exemplo, desmatada após a data de corte estabelecida pela União Europeia. Então, vários países, inclusive países europeus, estão pedindo adiamento. Então, a grande dúvida é agora assim, tá, mas e vai adiar, não vai adiar? Fato é que imagina que está num momento de transição. A gente traz isso para o Brasil, a mesma coisa, aquele momento de transição onde você tem eleição em outubro, mas o outro vai tomar posse daqui 2 meses. Então é um período muito complicado de você fazer qualquer mudança legislativa. Você precisa o processo legislativo na Europa é um processo complexo que envolve um acordo entre 3 organizações, entidades, que é a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu. Então imagina que esse Parlamento Europeu está sendo agora, vai tomar posse, com essa renovação tão grande que aconteceu. Então o fato é que a chance real de que haja uma mudança na lei e que corra todo esse processo legislativo é muito baixa. Então, na prática, apesar de todo mundo estar pedindo, inclusive os próprios países europeus pedindo para que essa lei seja adiada, a sua entrada de cobrança, que em vigor ela já está, a gente está falando de cobrança, é muito baixa
O que a União Europeia já está assumindo, mas não formalmente, ou essa é uma possibilidade muito real, que é, olha, vai ser muito difícil realmente da gente conseguir fazer o benchmark dos países até janeiro. O que eu ia falar, também tem um risco por conta desse momento que eles vão passar após a eleição, também tem um risco para eles conseguirem implementar, né? Porque você citou essa questão de, é difícil conseguir fazer uma alteração da lei agora, mas acredito que para eles também é um ambiente que tem muita coisa para arrumar em casa antes de começar a fazer o que precisa ser feito para quando for feita a cobrança. Pelo tudo que eu escutei, eu acho que formalmente baixa a possibilidade de que haja um adiamento formal. Mas eu acho que as autoridades nacionais, a lei diz que toda a questão de auditoria, cobrança, implementação, ela vai ser feita pelas autoridades nacionais. Cada país vai dizer, a minha autoridade nacional vai ser a aduana, vai ser o ministério, vai ser quem vai ser, cada um vai dizer. Eu acho que o que os países estão dizendo, inclusive, é que eles não têm tempo hábil para preparar esse processo todo, para preparar essas autoridades nacionais para garantir a implementação. Então, eu acho que pode ser que, na prática, realmente, alguns países não consigam fazer isso, outros consigam, mas como bloco europeu, ou seja, aquele processo legislativo, eu acho baixa a possibilidade de que ele... porque como está na lei o prazo, você tem que abrir um processo de novo para mudar esse prazo. O que você está falando mantém o prazo, pode ser feita de uma forma desarmonizada por alguns, ou atrasar um pouco até que todos comecem, mas o prazo fica lá. Mas eu acho que o prazo vai ficar lá, sim. Agora, o que eu sinto um pouco é de que a Europa não esperava uma reação tão negativa do mundo inteiro, inclusive dos seus próprios membros, com relação à medida. O fato, por exemplo, de não ter conseguido entrar, eles não conseguiram realizar o processo de classificação dos países, significa o quê? Que os próprios países europeus entram como risco médio. Ou seja, eles tinham a expectativa de que os países deles entrariam como risco baixo. Uhum. E países como o Brasil, Indonésia ou Malásia entrariam como risco alto. Como eles não conseguiram cumprir, se eles realmente não conseguirem até o final do ano, a lei vai começar a ser cobrada e todos os países entram iguais. Entendeu? Dificulta muito para eles implementarem, que até para priorizar, né? O que tem que ser feito. Do ponto de vista para eles, para os países europeus que achavam que o fato deles não terem mais expansão agrícola, já terem chegado num ponto, ou terem uma baixíssima cobertura de floresta, como é o caso de vários países europeus, alguns têm, Finlândia, por exemplo, tem alta cobertura vegetal, mas a maioria deles não tem, eles acharam que eles iam entrar como baixo risco, ou seja, que eles teriam algum tipo de vantagem frente aos países com alta cobertura florestal, como é o caso do Brasil. Então, quando entra todo mundo junto, ele fala assim, mas eu estou sendo prejudicado, eu não posso ser igual ao outro. Então, tem um movimento de muita crítica na Europa com relação à medida. Acho difícil que seja adiado formalmente. Nós aqui na CNA, a gente tem conversado muito com as autoridades europeias e levando o nosso posicionamento contrário, inclusive questionando a legalidade dessa medida frente às normas da Organização Mundial do Comércio, né? Mas os setores produtivos estão se movimentando, a gente tem esse processo de questionar e mesmo também pedir o adiamento. O fato é que o prazo está chegando. Então, o que a gente já sabe, por exemplo, é de importadores colocando nos seus contratos a exigência do cumprimento da medida. Por quê? Porque o processo de compra internacional, especialmente do agro, ele não é um processo de curto prazo. Os contratos são negociados muito antes. Então, se você tem uma lei lá que diz que vai cobrar a partir de janeiro, o importador que vai receber essa carga agora, ou vai receber a carga no começo do ano, ele já colocou no seu contrato. Já quer garantir, né? Porque a lei coloca toda a obrigatoriedade de cumprimento e punição em cima do importador. Então, o que ele quer? Ele quer diminuir o seu risco e transferir o seu risco na cadeia. No fim, quem vai ter que cumprir é o produtor. Então, ele vai descendo essa obrigatoriedade. Então, eu já recebi aqui na CNA contratos de soja e contratos de café
exigindo a obrigatoriedade, ou seja, que o exportador brasileiro assine dizendo, eu vou cumprir, mesmo sem ter clareza de guias, mesmo sem ter várias coisas, mesmo com questionamento de legal, ele já tá, porque ele precisa tirar o risco dele, o importador está fazendo isso. Então, apesar da gente falar que o prazo é janeiro, no mundo real dos negócios, ele já influencia e já está sendo cobrado. Sim. E tem critérios já definidos específicos de como que eles vão fazer essa checagem? Até pegando essa questão do que está sendo colocado no contrato, pode ser que alguns assumam, e como que vai ser feita a verificação de cumprimento? Para o exportador, ele precisa, dependendo do grau de risco, ele precisa, além... Grau de risco que é esse que ainda não está estabelecido. Ou seja, todo mundo vai entrar como risco médio, né? Então, ele precisa garantir que foi feito um processo de diligência devida, que ele olhou, que ele fez todo um processo para garantir que naquela cadeia nenhum daqueles itens foi descumprido. Então, desde a questão da área desmatada, né, do tempo da data de corte, até o cumprimento das legislações relevantes nacionais, que também não está claro quais são essas legislações relevantes nacionais. Então, ele tem que mandar uma documentação, ele tem que mandar uma comprovação de que aquela área não foi aberta, que ele cumpriu tudo mais, e mandar isso junto quando ele, na exportação. Isso passa a ser um documento, passa a ser um leque de documentos que ele precisa mandar para a tal da autoridade nacional. E aí a lei fala assim, que eles vão fazer checagem de percentuais de cargas de entrada. Mas também se fala que denúncias também serão consideradas. Então, se, por exemplo, se alguém denuncia que aquela carga e tudo mais, eles também vão fazer checagem. Mas a operação ainda não está clara. Então tem muita incerteza, fora o questionamento, fora o fato de ser uma legislação punitiva, fora várias críticas que, enfim, a gente já fez várias delas aqui, e a gente faz diretamente para os europeus também. Existe muita dúvida. Para quem está operando, para quem está exportando mesmo, ainda tem muita dúvida. Isso considerando eleições do Parlamento Europeu, essas eleições nacionais, esse tempo até arrumarem as casas e o prazo de começar a cobrança por essas questões ambientais de países que exportam para lá. E também a insatisfação dos produtores, que de certa forma levou ao resultado de influenciou parte dessas eleições. Há alguma influência que pode ser, assim, países mais fortes em agricultura da Europa? Pode dar algum tipo de impacto, influência em relação ao comércio com o Brasil, por eles terem uma pressão maior contra a legislação, se não tiver feito ainda o critério do ranqueamento lá de risco? Então, pode ser que alguns países não se mexam muito e aí o comércio fique mais dentro do que é hoje. Minha previsão é de que no início haja pouca quebra de comércio, por causa dessas questões todas, assim, ainda não vai estar organizado esse processo de verificação e tudo mais. Países muito fortes em agricultura já estão se posicionando contra a medida, e pedindo adiamento. Então, essas normalmente estão sendo uma reação dos países, né? Eu estive na Organização Mundial do Comércio, falei com o diretor de agricultura lá nesses meus dias lá, falei com adidos agrícolas de 10 países e todos muito preocupados e dizendo que acreditam que, inclusive, essa lei ela não cumpre as regras da OMC, mas ainda não tem um movimento organizado. Eu acho que os países ainda não se juntaram para fazer isso. Eu acho que um movimento de coalizão de países exportadores agrícolas, por exemplo, poderia ter algum tipo de reverberar de alguma forma, né? Mas também o cenário todo não é muito favorável, porque a OMC hoje em dia ela tem ela está muito fragilizada, né? Porque ela não está na sua operação completa
pela questão da inoperância do órgão de solução de controvérsia, que é como se fosse a última instância num tribunal, ele não está funcionando, mas independente disso, é o órgão hoje onde se questiona esse tipo de medida que não cumpre as regras. Então, assim, ainda é o OMC, é a centralidade disso, né? Os países cada vez mais estão fazendo negociações bilaterais, estão impondo medidas que são protecionistas, e ainda o grande fórum é na OMC. Então, eu acho que essa coalizão, essa possível coalizão, esse movimento conjunto pode ser um caminho para questionamento dessas medidas. Complementando quais outras estratégias você acredita que sejam essenciais para o Brasil atuar diante desse cenário todo? Eu acho assim, quem está vendendo, o exportador em si, ele está preocupado em cumprir a medida. Porque ele é o mercado para ele. A gente está falando no caso do café de quase 50%. Farelo de soja, a mesma coisa. Então, ele está preocupado em dizer assim, é uma relação de compra e venda. Ou seja, se o cliente fala que ele precisa de alguma coisa, o que o vendedor quer? Ao máximo, atender. Eu acho que isso é a relação comercial. Eu acho que as entidades representativas, como é o caso da CNA e o próprio governo brasileiro, têm um outro papel, entendeu? Que é o papel do questionamento, que é o papel da defesa dos interesses do nosso setor. Então, é importante que a gente tenha mais clareza sobre a medida, é importante que a gente apoie o setor privado nessa negociação, mas também é importante que a gente faça essa defesa nos fóruns adequados e negocie com a Comissão Europeia, negocie com o governo europeu a nossa realidade, para que tenha um impacto menor no nosso setor. Então, eu acho que são esses dois caminhos que têm que ser seguidos. E com essa renovação, é uma oportunidade também para essa relação? É uma oportunidade excelente, porque como tem uma renovação muito grande, existe um desconhecimento muito grande sobre o nosso agro brasileiro, é o momento da gente estar lá, o Brasil está lá, o setor privado está lá, mostrando quem nós somos, né? Eu estive lá agora e é muito impressionante o desconhecimento, e não só o desconhecimento, não sei, o que eles sabem é negativo e errado. Então, essa influência do europeu consumidor, do europeu geral, a imagem que se tem geral do agro brasileiro é uma imagem negativa. Então, esse pessoal que está chegando agora lá, esses parlamentares, é o momento da gente ir, do Brasil ir lá e mostrar, a gente não tem o que esconder, nós somos assim, a nossa realidade é essa, a nossa história de sucesso é essa, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista de produção agrícola. Então, eu acho que é o momento da gente resetar a relação. Quase isso, já que são tão novos. Construir uma nova relação, porque a relação muito influenciada por essa imagem ruim, acaba não sendo uma relação tão boa. É uma relação de respeito, mas já com pré-conceitos em relação à nossa produção. Então, eu acho que é no momento adequado agora que eles estão entrando e tudo, da gente ir lá e se apresentar. Suemi, já estamos quase chegando ao final do nosso episódio, mas eu queria fazer uma pergunta 2 em 1. A ampliação do comércio, de número de destinos de exportação do Brasil, acaba sendo uma estratégia para o Brasil diante de desafios como esse, que você tem um problema ali grande com um grande parceiro comercial, buscar novos parceiros é uma estratégia não uma solução, né, mas uma estratégia. E por outro lado, já há parceiros comerciais ou outros países que acabam também seguindo, que têm seguido essa tendência da União Europeia com relação à imposição dessas restrições do lado ambiental. Como que está esse lado? Busca-se novos e os que já estão ali, tem algum que também preocupa? Como que está esse movimento? A gente sempre tem que buscar. A nossa pauta é concentrada. A gente exporta tudo para o mundo inteiro, mas a gente exporta muito para poucos. Então, China 36%, União Europeia 12,5%, 13%, Estados Unidos não sai dali da abaixo dos 7%. Esses são os 3 principais destinos da nossa exportação. E esse China 36%? Não, esse China 3% que só cresce, né?
A gente está falando só de né, China, então realmente acaba eu acho sendo... que o problema não é só a China, é que ainda na China também é concentrado em termos de pauta. Então, o que a gente está falando de China, a gente está falando muito de soja, né? Muito de soja em grãos. Soja em grãos, carne bovina. Então, a China é o principal destino para quase tudo que a gente vende. Eu acho que é muito preocupante e eu falo que a gente não tem que vender menos para a China, a gente tem que vender mais para o resto do mundo. A gente tem um potencial muito grande. O retrato da nossa pauta exportadora não reflete a diversidade da nossa produção. Então a gente produz de tudo e a gente acaba exportando em volume e em valor pouco. Então um exemplo clássico é de frutas, né? Que a gente exporta só menos de 3%, 2,7% do que a gente produz aqui. Então a gente tem muito a ganhar, a gente tem muito espaço ainda para preencher, tanto de destinos quanto de produtos. Então é uma estratégia, ela tem que ser perseguida. A sua segunda pergunta com relação a como que os outros países estão lidando com essas medidas. Eu estive na China agora também, né? E eu falei uma associação que é a associação responsável por mais da metade das importações de carne da China. E eles estão discutindo essas medidas. É claro que com outro pano de fundo, um pano de fundo de preocupação com segurança alimentar muito forte, população crescente, população aumentando renda, tudo que na Europa não tem. Então a Europa já estabilizou em termos de renda, estabilizou e está caindo em termos de população, o que não é a realidade da Ásia e não é a realidade da China. Então o equilíbrio dessas preocupações acaba sendo diferente. Mas sim, China, nosso principal mercado, já está discutindo esses temas. E a influência da Europa nos outros mercados é uma influência grande. Imagina, eu falei da classificação dos países, ou seja, o Brasil muito provavelmente será classificado como alto risco. Isso é ruim para a imagem, não só para o comércio com a Europa, mas com o resto do mundo. Todo mundo estará vendo. Todo mundo estará vendo, ou seja, assim, você que é um importador, você vai comprar de um país que a União Europeia classificou como alto risco. Então, o impacto negativo desta medida europeia, ele não fica só ali na União Europeia, ele reverbera no resto do mundo. Então, os outros países estão discutindo essas medidas numa velocidade diferente, num cenário diferente, mas é um movimento. Né? Ele não é restrito só à União Europeia. Estados Unidos está discutindo, Reino Unido está discutindo. Eu fui lá na China e escutei dos próprios importadores chineses que eles também estão discutindo isso. E tem um pouco de ver o que está acontecendo na Europa para decidir melhor qual caminho tomar. Então é importante a gente ficar atento. Bom, só para a gente fechar, traz pra gente quais são as principais atuações da CNA por meio da Diretoria de Relações Internacionais para conseguir acomodar todos esses temas, desafios e conseguir permitir uma evolução do agro brasileiro, principalmente em relação ao comércio internacional. O que está sendo? Assim, como a voz do produtor, né, como representante máximo do produtor brasileiro, a gente discute, dialoga e leva essa posição do produtor com o interlocutor adequado. Então, por exemplo, eu estive lá no OMC, conversando com o diretor de agricultura, levando a posição do agro brasileiro. A gente teve também na Comissão no Ministério da Agricultura da Europa, que é a DG Agri, também levando a posição, tentando dialogar, tentando de alguma forma influenciar. Né, fazer a defesa dos interesses do produtor. Ainda mais porque a gente sabe que não é o produtor, na maioria dos casos, não é um produtor que exporta, mas é o produtor que vende para o exportador, para a trade, e ele que assina o contrato e depois ele desce todas as obrigações para o produtor. Então é importante que a gente esteja presente, que a gente leve a nossa perspectiva, mostre para eles todos o impacto que isso vai ter, especialmente no pequeno produtor, né? Porque esse vai ser o mais prejudicado. Então a gente tem esse trabalho de interlocução e influência muito grande e o trabalho também de falar em soluções nacionais, né, em medidas nacionais, porque cada um dessas cadeias afetadas está buscando a sua solução. A CNA precisa pensar no todo. E cada cadeia tem um perfil diferente. O que nós como CNA tentamos fazer é levar uma posição e uma proposta que atenda a todas as cadeias, que atenda a todas as realidades do Brasil.
Fora outras ações, né, Suemi, para continuar incentivando o comércio, o programa AgroBR e também projetos que tem na área para melhorar essa transparência em relação ao que é o agro brasileiro, que também tem. Isso. A gente tem também projetos de promoção de imagem do agro, por exemplo. A gente levou agora, recentemente, acho que tem 2 meses, um grupo de, se não me engano, foram 17 correspondentes internacionais para conhecer a produção de fruticultura do Vale do São Francisco. Nós tivemos em Petrolina e Juazeiro. A gente também faz algo parecido com os diplomatas estrangeiros que estão aqui no Brasil, embaixadores. Levamos eles para conhecer a produção agropecuária brasileira. Temos o AgroBR, que é o nosso projeto em parceria com o Apex Brasil, que apoia a internacionalização de pequenos e médios produtores rurais das cadeias não tradicionais da pauta exportadora. Então, a gente falou muito de soja, falou de carne, mas aqui eu tô falando de mel, tô falando de frutas, tô falando de castanhas, azeite, cachaça, esses que ainda não estão lá no topo. Então a gente tem esse trabalho também maior, que apoiando a diversificação da pauta exportadora brasileira e também ajudando esse pequeno produtor a ir lá para fora. Excelente, Suemi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no podcast Ouço Agro. Vamos acompanhar, né, continuar acompanhando e atuando em defesa do produtor rural. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. Obrigada, Natália. Volto em breve para contar mais novidades. Daqui a alguns meses, né? Até quando começar a implementação, o prazo, a gente volta aqui, esclarece e tomara que tenhamos notícias mais positivas. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.